sejam bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. O tema geral é Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Volume 1, cujo título é Você está disposto a mudar de vida? Estamos na semana 2. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá. Iniciando a segunda-feira, cujo título é Deus quer introduzir-nos na felicidade plena. Aleluia! Deus quer introduzir-nos na felicidade plena. No primeiro ano da saída do Egito, do povo de Israel, o Senhor estabeleceu para o povo de Israel 7 festas anuais. Isso está em Levíticos 23. As festas eram a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, de Pentecostes, da expiação e dos tabernáculos. Ó Senhor Jesus! Nosso Deus gosta de festejar. E esse festejar não é no sentido que o mundo nos traz, de uma alegria passageira, de busca por prazeres passageiros, de uma fonte da qual quem beber dela tornará a ter sede. Esse festejar aqui é a alegria plena, a felicidade plena que Deus e o Filho, Deus Pai e o Filho viviam desde a eternidade. Isso nós podemos ver em Provérbios 8. Vou ler a partir do 29. Quando fixava o mar seu limite, para que as águas não passassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Aqui, o Filho era o arquiteto de Deus na criação. Dia após dia, era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus! E na versão King James, atualizada, fala: dia após dia tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Então, alguns pensam, que na eternidade Deus estava solitário, mas esses versículos aqui de Provérbios 8 provam que ele e o Filho, eles já viviam em uma felicidade plena. Aleluia! Então Deus estabeleceu as festas, E nessas festas há uma realidade espiritual, irmãos. E sem essa realidade, tais festas não fazem sentido. Então, na terça-feira, cujo título é A Realidade das Festas. Com relação às festas do povo de Israel, devemos entender que sem a vinda de Cristo, para cumprir a sua missão, essas festas perderiam sentido real, Por quê? Porque o ponto central dessas festas é Cristo. Aleluia! Então, ele é a exata realidade delas. Vamos lá, então, falar sobre a realidade e sobre cada festa, A realidade espiritual. Festa da Páscoa. Cristo é nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, aleluia! No Egito, o Cordeiro, que morreu no lugar dos primogênitos. Os irmãos lembram, dessa passagem, que aquele cordeiro foi imolado e seu sangue era para ser aspergido nos ombrais e vergas das portas, E quando o anjo exterminador passasse, para matar os primogênitos da casa de Israel, ele veria que ali alguém já havia morrido, E então ele passava por aquela casa e não matava o primogênito. Ó Senhor Jesus, esse cordeiro, que foi imolado e o seu sangue foi aspergido, ele simboliza, na verdade, a realidade é Cristo. Cristo é o nosso cordeiro que foi morto, e derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então, essa é a festa da Páscoa. Cristo é o nosso cordeiro. Ele é o cordeiro pascal.
A segunda festa, festa dos pães asmos. E essa acontecia no dia seguinte, e como membros do corpo de Cristo, né? Agora que já recebemos a remissão, né? Fomos inseridos no corpo de Cristo, nós devemos viver uma nova vida. O Egito ficou para trás. Vamos ler 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Aleluia! Então, fomos regenerados, né? Comprados mediante o sangue precioso de Cristo, fomos regenerados, agora somos nova massa, porque recebemos a vida de Deus. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Amém? Celebremos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Ó Senhor Jesus. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, essa aqui é a segunda festa, né, dos pães asmos. Nós temos de viver uma nova vida, né, sem fermento, como uma nova massa. Terceira festa, festa das primícias, acontecia no domingo. Então, Cristo morreu por nós na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Aleluia! O Senhor ressuscitou. E Cristo se apresentou primeiramente ao Pai como primícias, tipificando a oferta, né, movida que os sacerdotes faziam em Levíticos 8, né? Ó Senhor Jesus, podemos ver em 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, também vem falar o Senhor como a primícia, né? Na ressurreição. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Então, isso que significa, né, o sentido espiritual das festas das primícias. Vamos lá, dando seguimento. Festa dos Pentecostes, de Pentecostes, perdão. Ocorria 50 dias depois da festa das primícias. Então, no dia de Pentecostes, no livro de Atos, né, 2, os discípulos, né, receberam, aqueles galileus, né, receberam o Espírito Santo e se tornaram membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Então, ali a igreja foi gerada, né? Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 28. Ó Senhor Jesus. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui nós podemos ver a nossa comissão. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu toda a autoridade. Ó Senhor Jesus, portanto, ide e fazei discípulos, né? Ó, de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ó Senhor Jesus, a nossa comissão é pregar esse evangelho do reino a toda a terra e todas as nações. E o que é o evangelho do reino, irmãos? O evangelho do reino é, primeiramente, né, é receber Cristo como seu Senhor e Salvador, ser regenerado no Espírito e a partir de então se tornar discípulos de Cristo, né? E que o Senhor a cada dia, né, passe a governar a nossa vida, governar a igreja. Ó Senhor Jesus, esse é o evangelho do reino, é o crescimento da vida de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, produzindo uma igreja edificada. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, assim, após a festa de Pentecostes, a era da igreja começou.
Então, e ela tem cerca de 2000 anos. Então, neste período, né, a partir da festa de Pentecostes, que a igreja foi gerada, quando aqueles discípulos receberam o Espírito Santo, e a igreja foi gerada, então se abriu ali uma janela de aproximadamente 2000 anos do período da igreja, e a história de Israel ali foi interrompida. A igreja, então, hoje tem uma missão a cumprir. Ainda não foi completada até hoje, irmãos, mas nós cremos, né, pela palavra que nós temos recebido, que nós estamos chegando no fim, bem no final dos tempos, e a igreja tem avançado, pregando o evangelho do reino, ó Senhor Jesus, elevando as pessoas à salvação e a viverem essa vida, né, viverem a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Continuando, quando a igreja cumprir a sua missão, vou ler aqui o que eu escrevi. Cristo voltará. Aleluia. Cristo voltará quando a igreja cumprir essa missão. E quando ele voltar, as trombetas, né? Ao tocar as trombetas, reunirá todos os filhos de Israel dispersos pelos 4 cantos da terra. E então teremos a realidade da festa das trombetas. Aqui é a realidade da festa das trombetas. Ó Senhor Jesus. Continuando, a festa da expiação refere-se ao arrependimento do povo de Israel no final da grande tribulação. Os remanescentes então invocarão o nome do Senhor Jesus e serão salvos, né? Aqui falando do povo de Israel, os remanescentes. E a última festa, a festa dos tabernáculos. Ela representa o milênio, o período em que os vencedores reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aleluia. Eu creio que todos nós queremos fazer parte dessa festa, né, e reinar com Cristo durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse 20, versículo 6. Prosseguindo, quarta-feira. Cristo é a realidade de toda a criação. Amém? Cristo é a realidade de toda a criação. Vamos a João 1. João capítulo 1. Fala assim, no princípio era o verbo. Esse no princípio aqui é lá na eternidade. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O nosso Senhor Jesus é a palavra. Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, né? Então, o mundo que foi feito por intermédio dele, né, não conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui, se referindo ao povo judeu. Ó Senhor Jesus. Agora vamos a João 6, né? Aqui em João 6, irmãos, né, nós podemos ver grupos de pessoas, né? O primeiro é o grupo, né, que se refere aqui ao versículo capítulo 1, né? Veio para os seus e os seus não o receberam, né? A liderança, né, dos judeus, eles não receberam o Senhor, não reconheceram o Senhor e, pelo contrário, buscavam a todo momento, né, achar defeitos no Senhor, né, para criticá-lo, atacá-lo e persegui-lo. Ó Senhor Jesus. Então esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas, né, que a gente pode ver em João 6, perdão, é aqueles que seguiam o Senhor por interesse próprio, né? Ó Senhor Jesus, seja por cura, né, sejam por alimento, né? Ó Senhor Jesus. Então, após a queda do homem, né, infelizmente, o homem se tornou egoísta e só pensa em si. Ó Senhor, o Senhor tenha misericórdia. E o terceiro grupo de pessoas são os seus discípulos, né? Senhor Jesus. Então, podemos ver aqui, em João 6, 53. Antes disso, irmãos, os discípulos, né? Esse terceiro grupo de pessoas eram os discípulos que amavam o Senhor, né? Eles seguiam o Senhor, né? Mas quando o Senhor falou
as palavras, né, da vida, eles não compreenderam e se escandalizaram. Então, quando o Senhor falou assim, ó, no versículo 54 de João 6, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ó Senhor Jesus. Então aqui, agora no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ó Senhor Jesus. Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Senhor Jesus. Então, irmãos, os discípulos não compreenderam, né? Usaram a mente lógica, né, para poder compreender as palavras do Senhor e eles se escandalizaram. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós usamos a nossa mente lógica para entender as coisas espirituais de Deus, nós podemos cair nesse erro também de nos escandalizar e, e até mesmo dizer dura esse discurso. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós queremos compreender a vontade de Deus, queremos compreender as palavras de Deus, mas elas se discernem espiritualmente, não na nossa lógica humana. Senhor Jesus. Então, prosseguindo aqui. Quinta-feira, a palavra, espírito e vida. Então, continuando aqui, João 6, eu vou ler agora o versículo 63, né? Porque os discípulos tinham se escandalizado, né, com aquelas palavras. Aí o Senhor veio falando: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Eles estavam pensando que o Senhor Jesus estava falando de comer da sua carne física, beber do seu sangue físico. Ó Senhor Jesus, eles não puderam com a mente lógica compreender as palavras do Senhor. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras, olha só, as palavras, irmãos, que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras do Senhor são Espírito e vida. Ó Senhor Jesus, nós devemos nos alimentar das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Que são espírito, né? Nós temos que desfrutar no espírito e elas vão resultar em vida para nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. No versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Aqui, descrente entre vós, na verdade, era se referindo às palavras que o Senhor estava falando, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, eu fiz uma anotação aqui. A mente lógica não consegue compreender as palavras do Senhor. Podemos até falar como os discípulos que seguiam o Senhor duro esse discurso e perderemos a revelação. Senhor Jesus, que isso seja uma lição para nós, né? Sejamos simples, né? Ó Senhor Jesus, não tentamos compreender as palavras do Senhor com a nossa mente, mas nós temos que entrar no Espírito, né? As palavras do Senhor são Espírito e são vida. Senhor Jesus, mesmo depois de o Senhor ter explicado, né? Que o Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. Mesmo assim, no versículo 26, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Misericórdia. Senhor Jesus. Então Jesus ficou os 12, né? Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: ó Senhor Jesus, esse tem que ser o nosso coração. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem as palavras da vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, é de outra dimensão. Ela não está limitada ao nosso plano terreno, né, às coisas que vemos. Ela é de outra dimensão.
Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A vida eterna nos introduz na dimensão da eternidade. Aleluia. Nossa dimensão física é limitada, é pobre demais. Ó Senhor Jesus, comparado com a eternidade, comparado com essa outra dimensão, a vida eterna, irmãos, a nossa vida física é pobre demais, é limitadíssima. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Senhor Jesus. Versículo 18. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Ó Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo Paulo nos ajuda, né? Não atente para as coisas que se vê, né? Mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, tudo que você vê que o homem tanto se apega é temporal, vai passar. Mas as que se não veem porque são eternas. Aleluia! Queremos se apegar à palavra do Senhor que traz a vida eterna. Então, 1 Coríntios 2, 14. Versículos 2, 14 ao 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É o que aconteceu com os discípulos que acharam duro o discurso do Senhor. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele tenta usar a sua mente lógica pelas coisas que ele vê. Ó Senhor Jesus. Então, vamos lá. Senhor Jesus. Sexta-feira, o conceito limitado do homem natural. Então, voltando, né, a João, já no capítulo 7, perdão, já no capítulo 7. Senhor Jesus. Dando continuidade. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor que veio para salvar o homem, para trazer a verdadeira realidade, a vida para o homem, né? Ele não percorreu a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, ele andava pela Galiléia. Misericórdia. Mas, irmãos, tudo está debaixo da soberania de Deus, né? No versículo 2, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, olha só, o conselho dos irmãos de Jesus. Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ou seja, é o conselho dos irmãos de Jesus para o Senhor. Vai para a Judéia, porque lá você vai ter mais visibilidade, né? É lá que é o melhor lugar para você estar, não na Galileia. Ó Senhor Jesus, mas, irmãos, o caminho do Senhor não é o caminho dos homens. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, o tempo de Deus não era o tempo dos homens. Ele fala, mas o vosso sempre está presente. Os homens fazem o que querem, né? O que bem entendem sem Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo não está cumprido. Não era o tempo do Senhor subir. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então aqui a gente pode ver também o exemplo de Nicodemos, né? Falando rapidamente, no Alimento Diário mostra. Nicodemos, que era um homem, né? Falando no aspecto humano, né?
tinha uma alta posição, né? Era estudado, né? Conhecedor das Escrituras. Ele foi ter com Jesus, né? Ó Senhor Jesus. E a resposta do Senhor, né? Foi realmente de outra esfera, né? Não foi da esfera lógica, né? Ó Senhor Jesus, falando para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E a resposta de Nicodemos, nós podemos ver como que é o homem, né, na sua mente, né? Ó Senhor Jesus, é limitado. Ele trouxe de novo para a esfera humana, né? Das coisas que vemos. Ele falou: como posso, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Ó Senhor Jesus. Então, ó, o Senhor falou que, na verdade, que ele precisava era nascer de novo. Nascer de novo, do grego, é nascer do alto. Ó Senhor Jesus. O Senhor quer trazer, ó, olha só o que eu escrevi. Para romper os conceitos terrenais do homem, é preciso nascer de outro reino, o reino de Deus. E nesse reino, irmãos, não há limitações. Eu ganhei muito disso. Aleluia! No reino de Deus não há limitações. Então, por que, né, irmãos, vamos viver nessa esfera terrena cheia de limitações, quando o Senhor Jesus está nos dando a opção de viver no reino que não tem limitações, é ilimitado, é o reino de Deus, aleluia, que é de outra esfera. Sábado, né? A obra de Deus não é feita pela lógica humana. Aqui o versículo do dia fala: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes aonde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ó Senhor Jesus, assim é o Espírito, irmãos. Ele sopra, ó Senhor, onde quer. Ouves a sua voz, porque não sabes de onde vem nem para onde vai. Ó Senhor Jesus, é maravilhoso isso, né? O homem gosta sabe, né? Enquadrar-se, né? Ó, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, né? Ó Senhor Jesus, na religião, nas tradições, mas o Espírito ele sopra para onde quer. Ó Senhor Jesus, nós devemos estar sensíveis ao, ao falar do Senhor, ao falar do Espírito, para que possamos seguir o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, eu anotei aqui, o Senhor precisa de pessoas que cooperem com Ele, né? Acho que todos nós queremos ser tais. Dando ao Espírito a liberdade para agir. Então, nós temos de dar a liberdade. Se Deus fizer uma coisa fora da lógica humana, será que você acompanhará? Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que sejamos simples, né? Ó Senhor Jesus, e no Espírito, né? Na simplicidade e obediência, nós vamos sentir o Espírito conduzir. Então, continuando aqui, João 7, versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e os outros: não, antes engana o povo. Então aqui eram os homens avaliando o Senhor, né? Analisando, né, na mente o Senhor Jesus. Versículo 14: corria já em meia festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Ó Senhor Jesus. Então os judeus, o Senhor Jesus ensinava, né? Em vez dos judeus, né, desfrutarem, né, e aprenderem com o Senhor, eles estavam analisando, né? Como que ele podia saber tanto sem ter estudado, né? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aleluia! Ó Senhor Jesus, que princípio maravilhoso! Olha só, o próprio Senhor Jesus falou: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aleluia! Versículo 18: quem fala por si está procurando a sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Senhor Jesus, então aquele que procura a própria glória, ó Senhor Jesus, fala por si, mas aquele que procura a glória do Pai, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui um trecho que eu marquei. Por exemplo, os líderes judeus tinham a lei de Moisés, mas não observavam.
Embora a lei tenha sido dada por Deus, o homem a interpreta segundo o que lhe é mais conveniente, fazendo dela sua religião, e também usando-a para julgar e criticar os que realmente estão servindo a Deus. Isso é horrível. Não devemos andar pela aparência, pela hipocrisia do homem natural, julgando as coisas de modo como a vemos e a entendemos. Deus não vê o exterior, a aparência, mas a realidade que está no nosso coração. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor vê o nosso coração, né? Nós, não faz sentido, né, servir o Senhor com o coração inadequado, né? Porque Ele vê, Ele sabe. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor possa purificar o nosso coração, as nossas intenções e que possamos seguir o Senhor com o coração adequado. Aleluia. Domingo, título é Andar pela Fé. Não tenhamos dúvida, irmãos, e nem fiquemos analisando, segundo a lógica, o que o Senhor tem nos falado hoje, né? Vejamos com todos os sinais e milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, né? Ó Senhor Jesus, por meio da sua palavra, né? Ó Senhor Jesus, a palavra é que faz a obra. A igreja, quando crê, o Senhor realiza. Então temos que crer na palavra. João 7, continuando, né? 7, agora já pulando para o versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por pouco tempo estou convosco, né? Aqui fala, estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Ó Senhor Jesus, aqui, né, fala, o Alimento Diário nos fala, né, que isso aqui é um enigma, né? Pois onde eu estou, ele estava lá. Onde que é que ele estava que os judeus não poderiam estar? Ó Senhor Jesus. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersação entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podereis ir? Ó Senhor Jesus. Então, aqui eles estavam tentando compreender, né, com a mente, o que o Senhor falou. Mas onde o Senhor estava? Vamos ler em João 14. 14, versículo 3. Onde que ele estava, né? Que eles não poderiam estar. Olha só. Respondeu-lhe 14, 3 primeiro, desculpa. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ó Senhor, onde eu estou, olha aqui de novo, estou, estejais vós também. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Filho, do Senhor Jesus. Onde ele estava, então, irmãos? Ele estava no Pai. Ó Senhor Jesus, maravilhoso, irmãos. Nós fomos criados, né, com o sopro divino, né? Nosso corpo do pó da terra, e o Senhor soprou o fôlego de vida, né? Algo que veio dele mesmo. E criou, né? Formou o espírito humano e o homem passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus. Então a única coisa que nos prende, essa terra física aqui, é o nosso corpo que veio do pó da terra. Mas no nosso âmago, né? Nós temos dentro de nós algo da esfera celestial e eterna, que é o nosso espírito, né? E nossa alma. Recebemos o Senhor, né, dentro de nós. E o Senhor, ele é a escada que liga a terra ao céu. Ou seja, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor Jesus. Então, nós podemos, né, chegar a essa esfera celestial por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus. Ele é a escada. Agora, para finalizar, eu vou ler esse trecho que eu anotei. Em Hebreus, lemos: a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha aqui, falando de novo das coisas que se não veem, porque o homem se atenta muito ao que vê. Quando cremos na palavra, ela nos leva para outra esfera,
a esfera das coisas invisíveis. Aleluia! Quando nós cremos na palavra, irmão, somos levados para outra dimensão das coisas invisíveis. Senhor Jesus, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus e de maneira que visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, aquilo que você vê, que a gente se apega tanto, na verdade ela veio das coisas que não aparecem. Então, a verdadeira realidade é aquilo que não se vê. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A realidade está nas coisas que não se veem, porque tudo que é visível proveio das coisas invisíveis, né? É o que eu acabei de falar. Precisamos deixar o que é natural de lado e agir como nascidos do Espírito, vivendo por fé e não pelo que vemos. Este é o viver que nos fará vencedores. Jesus é o nosso Senhor. Amém.